Vem cá, você já atendeu algum paciente alcoolizado na emergência? Bom, eu acredito que sim. Fica comigo aqui nos próximos minutos que nós vamos aprender a correlacionar o nível alcoólico com as manifestações clínicas. Esse é o tema deste vídeo, intoxicação alcoólica na emergência. Sou Daniel Lima, um colega médico plantonista lá do dia a dia da emergência. Bom, e aqui para começar, fazendo sinapses e conexões iniciais aqui, nós sabemos que intoxicação alcoólica são casos comuns na emergência. Eu particularmente atendi vários e vários e continuo atendendo. Infelizmente, é muito comum, praticamente todo o meu plantão, seja de dia, seja de noite, tendo casos de pacientes que fizeram uso excessivo e abusivo do uso de álcool. E isso gera grandes repercussões para a violência do trânsito, para a violência interpessoal, também por questões relacionadas com outros agravos clínicos associados nestes pacientes. E uma dúvida que tem, se de fato é verdade, é uma verdade ou é um mito, será que mulheres têm maior sensibilidade à ingestão de bebida alcoólica? Será que isso é verdadeiro? Será que a mulher, ela se, digamos, tem a embriaguez mais fácil que nos homens? Deixa eu te explicar. O metabolismo do álcool, ela é essencialmente feita pelo fígado. E aqui existe uma relação com a álcool desidrogenase, que atua nesse metabolismo do álcool. E sabe de uma coisa? Em mulheres, essa enzima, a álcool desidrogenase, ela está reduzida, ou seja, metabolismo prejudicado, colocando assim a mulher, de fato, sendo mais sensível à ingesta alcoólica e às manifestações da embriaguez. Falando em manifestações da embriaguez, nós vamos entender neste vídeo como correlacionar quantidade de álcool no sangue e as principais manifestações clínicas que você vai encontrar nesses pacientes. Então, o objetivo desse vídeo é descobrir quais são, então, as manifestações clínicas associadas ao nível de álcool no sangue. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa. Olha só, de fato, na prática, nós vamos ter uma grande variabilidade e alguns fatores podem aqui mudar essa apresentação, como por exemplo, se a pessoa ela já faz uso crônico do álcool. Se ela já tem uso crônico do álcool, ela vai ter, digamos, uma resistência maior a determinadas quantidades de álcool no sangue. As manifestações que eu vou apresentar agora, principalmente para pacientes, pessoas que não têm ali o uso rotineiro, digamos, o uso crônico do álcool. Ou seja, são pessoas que não fazem muito uso de bebida alcoólica. Mas que é importante nós entendermos para correlacionar no nosso dia a dia na emergência. Então vamos lá, turma. A primeira relação que eu trago para vocês, começando aqui, é justamente quando eu tenho um nível de 20 a 100 miligramas por decilitro no sangue. As manifestações iniciais vai ser euforia, aquela primeira fase. Nós estamos falando nas fases da embriaguez, do uso do álcool, né? Euforia, déficit de coordenação, óbvio que aqui coordenação, esse déficit de coordenação mais leve, déficit também de atenção e aqui déficit de cognição. Manifestações essencialmente leves, mas que já estão afetando ali o sistema nervoso central do paciente. E só para você ter uma ideia, essa quantidade de álcool estimada, ela é cerca de 200 ml de álcool. Por exemplo, 200 ml de cerveja tem 5% de concentração alcoólica. Para a gente poder então ter essa correlação. Então vamos aumentar então a quantidade de álcool no sangue, chegando então em uma outra fase. O paciente agora tem de 100 a 200 miligramas por decilitro. Aqui ele já vai ter alteração da marcha, ataxia, começa então já a ficar com dificuldade ali na orientação da marcha, uma fala já arrastada. O paciente, a pessoa pode ter variabilidade do humor, sabe? Aquela pessoa que ri, de repente está chorando, que está rindo, de repente já está ali triste, já está meio depressiva. E isso pelo efeito e aumento da concentração do álcool no sangue. Também acentuantes, déficit de coordenação e também habilidades psicomotoras. Então veja que à medida que o nível do álcool
álcool aumenta no sangue, a coisa vai ficando pior e as manifestações são mais claras de serem identificadas. Daniel, e qual que é a relação em relação à cerveja, a quantidade de cerveja para essa fase aqui da intoxicação alcoólica? Vai ser cerca de 1000 ml, 1 litro de cerveja em uma pessoa que não tem o costume de beber, já podemos encontrar essas manifestações. Mas vamos avançar ainda mais, vai. Vamos agora para 200 a 300 miligramas por decilitro. Turma, aqui a coisa já vai começar a ficar séria. Nós já temos um caso de intoxicação grave e as manifestações que podemos encontrar é pensamentos incoerentes, o paciente já com tontura, né? Alteração aqui relacionado com o nível de consciência, náuseas e vômitos, risco aqui também, risco de broncoaspiração, esse alteração do nível de consciência, tontura, quedas, traumas, lesões, e isso impacta diretamente nesse paciente, nessa pessoa. Só que muitas das vezes não é só nela, são também em outras pessoas. Então veja, uma pessoa que nesse quadro de intoxicação alcoólica que sobe numa moto ou que segue em um carro, o risco de ter um acidente e causar dano também, não só para ele, mas também para outras pessoas inocentes que não tem nada a ver com essa situação. Então vamos seguindo aqui e para você ter uma ideia de correlação de uma intoxicação considerada grave, quando você tem cerca de pouco mais de 2 litros de ingestão de cerveja, essa é uma correlação do nível de álcool no sangue. E agora a situação vai ficar ainda pior quando você tem mais de 300 miligramas por decilitro de álcool no sangue. Aqui você já vai ter o torpor, você pode ter já o paciente coma, perda de sua consciência, coma alcoólico, depressão respiratória. E isso ser, inclusive, uma ameaça à vida. E os efeitos do álcool no paciente, elas podem durar horas, e ainda ser identificado uma concentração relevante de álcool no sangue. Então, nesse cenário, nessa situação gravíssima, temos uma condição que, de fato, pode ameaçar a vida desse paciente de maneira imediata e isso, sem sombra de dúvida, ser ali uma condição de atendimento de emergência. Certamente, você já deve ter atendido algum paciente com uma intoxicação alcoólica nessa situação, perda de consciência, coma e depressão respiratória. Essas são as correlações do nível de álcool do sangue com as manifestações clínicas para você, então, levar isso para o teu dia a dia da emergência. 3.000 a 200 ml de cerveja, a correlação. E falando em emergência, falando do dia a dia de emergência, de situação prática, eu tenho um alerta para te fazer aqui nessa parte final desse vídeo. Turma, muito cuidado em não subestimar a gravidade de um paciente alcoolizado na emergência. Muito cuidado para não subestimar esse paciente. Acaba sendo muito corriqueiro atendermos pacientes alcoolizados na emergência e a gente tem que, de fato, procurar identificar condições ameaçadoras. Depressão respiratória, torpor, coma, e isso a gente tem que ficar muito atento e não subestimar, normalizar a condição e isso a gente deixar passar condições de agravo a esses pacientes. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha, compartilha com os colegas médicos, acadêmicos de medicina, outros colegas que atuam no dia a dia da emergência. Se você não se inscreveu no canal, olha, te inscreve logo, rapidinho, e você vai receber notificação para cada vídeo novo liberado aqui no canal. E se você quer dar um passo a mais, se aprofundando com conteúdo que vai te dar segurança, consciência e atualização no teu plantão para atender emergências clínicas e trauma, eu te convido a conhecer e ser um assinante do Elite Emergência. Tá no descritivo desse vídeo. E o convite de sempre vai ser o Bora Salvar. Tchau, tchau e até o próximo conteúdo.